O processo administrativo disciplinar, da forma como ainda é conduzido em muitos órgãos públicos, carrega um problema de origem. E esse problema não é um problema pequeno. Durante muito tempo e ainda hoje, em muitos contextos, o direito administrativo sancionador funcionou como um direito primário, um direito arcaico e até autoritário. E o que isso significa na prática? Significa um direito pensado muito mais para punir do que para apurar. Um direito marcado por técnicas grosseiras de punição. Técnicas como, por exemplo, a responsabilidade objetiva disfarçada. Ou seja, não se prova efetivamente a culpa, mas se constrói a ideia de que o servidor tem que dar explicações. A isso se somam infrações mal definidas, provas baseadas em presunções, procedimentos sem contraditório verdadeiro e penas vagas, desproporcionais e mal individualizadas. E talvez o traço mais grave desse modelo seja a naturalização de uma lógica perversa, a de que o servidor precisa provar que é inocente. Esse modelo não se sustenta mais. Não sou apenas eu que digo isso, é a doutrina contemporânea. Hoje está muito claro que o direito administrativo disciplinar não pode continuar funcionando como um sistema inquisitorial disfarçado de processo. Ele precisa ser, de fato, um direito processual. E quando eu digo processual, não é apenas no nome, é em seu conteúdo. Isso significa mudar completamente a forma de enxergar o processo administrativo disciplinar. O PAD não é um ato administrativo isolado, não é uma decisão unilateral da administração. Ele é uma relação jurídica, uma relação que envolve partes, uma relação que envolve direitos, uma relação que envolve deveres e garantias. Quando o processo é visto assim, o cenário muda. Ele deixa de ser a punição automática e passa a ser a apuração racional, controlável e justificável dos fatos. E essa mudança deve aparecer logo no início do processo. E aqui é importante fazermos uma distinção técnica muito clara, porque esse ponto costuma gerar confusão, principalmente entre quem conhece a jurisprudência. A portaria de instauração do PAD não é acusação formal. Ela não precisa e nem deve, trazer uma descrição minuciosa dos fatos ou um enquadramento jurídico detalhado. Isso é reconhecido pela jurisprudência e está consolidado inclusive na súmula 641 do STJ. Ou seja, a portaria prescinde da exposição detalhada dos fatos. Mas atenção, isso não significa que a portaria possa ser vazia. O papel da portaria é outro. Ela serve para delimitar o objeto de apuração do processo administrativo disciplinar. Em termos simples, ela precisa indicar, ainda que de forma sintética, o que está sendo investigado. Uma portaria completamente genérica que não permita ao servidor compreender qual fato está sob apuração compromete o exercício da defesa e pode sim gerar um vício relevante. A portaria define o que será investigado. Ela não explica o como, nem traz os detalhes técnicos da acusação. Esses detalhes pertencem a outro momento do processo. E esse momento é a instrução. É durante a instrução que a prova é produzida. E aqui entra um outro ponto central do direito administrativo disciplinar contemporâneo. Prova não existe para confirmar acusação. Prova existe para esclarecer os fatos. A administração pode produzir prova, mas a defesa também pode. A defesa pergunta, a defesa questiona, a defesa produz a contraprova. E esse equilíbrio não é uma gentileza da administração pública, é técnica, é o que se chama de paridade de armas. Sem um contraditório verdadeiro, o processo deixa de ser um diálogo, e processo sem diálogo não é processo, é imposição com aparência de legalidade. E depois da instrução, a gente chega em um momento decisivo, a indiciação. Aqui sim surge a primeira acusação formal. A indiciação é o momento em que a comissão processante formula um juízo provisório de responsabilidade daquele servidor investigado. E por isso mesmo, ela precisa ser clara, precisa ter detalhes e precisa ser honesta. Indiciar não é repetir a portaria. Indiciar é descrever os fatos, apontar o enquadramento jurídico e indicar as provas que naquele momento sustentam a imputação. Sem isso, a defesa escrita vira um tiro no escuro. E é exatamente aqui que muitos processos falham, porque a defesa no PAD não é um ritual burocrático. Ela não existe só para
cumprir o prazo? Defesa existe para ser levada a sério. Quando o servidor apresenta argumentos sólidos, aponta as contradições, questiona a prova mal produzida ou apresenta uma outra leitura dos fatos, a comissão tem o dever jurídico de enfrentar todas essas alegações, ignorar a defesa, silenciar os argumentos sobre ela ou reduzi-la à ideia de mera negativa não é uma opção legítima. Isso viola a tutela jurídica do acusado. O processo não se legitima porque abriu o prazo de defesa. Ele se legitima porque analisou de forma honesta o que a defesa trouxe. E depois disso vem o relatório final. E o relatório final não trata-se de um encerramento protocolar do PAD. Ele é a síntese racional de tudo que foi apurado. Ele precisa mostrar que a comissão analisou as provas, ponderou as versões e chegou a uma conclusão técnica, e apenas técnica. E aqui surge outro problema muito comum. A autoridade julgadora muitas vezes simplesmente acolhe o relatório sem informar o convencimento próprio, mas julgamento administrativo disciplinar não é um carimbo. A autoridade tem o dever de analisar a legalidade do processo, a consistência de todas as provas que foram produzidas e principalmente a proporcionalidade da sanção sugerida pela comissão. Isso nos leva a um ponto fundamental. A demissão não é uma escolha livre da administração. Ela só é possível quando a conduta se enquadra exatamente nas hipóteses previstas em lei. Se o fato não está tipificado como causa de demissão, não pode se demitir um servidor público. Punir fora disso é erro de direito. Punir além disso é abuso de autoridade. E aqui chegamos ao núcleo de tudo isso. O servidor público não é súdito, não é um objeto do poder disciplinar. Ele é um cidadão com direitos fundamentais, um cidadão com dignidade, um cidadão que participa da relação administrativa em condição jurídica de igualdade. A administração pública contemporânea não se legitima pela força, ela se legitima pelo diálogo, pela fundamentação e principalmente pelo controle. É isso que separa uma administração constitucional de uma administração autoritária e arbitrária. O processo administrativo disciplinar só cumpre sua função quando é conduzido com técnica, com seriedade e respeito às garantias fundamentais, quando pune culpados na medida exata da responsabilidade e quando absolve inocentes com a mesma convicção. Tudo fora disso não é rigor administrativo, é arbitrariedade com aparência de legalidade. E é exatamente isso que o direito administrativo disciplinar contemporâneo não pode mais aceitar.